Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma publicação do canal DBK Produções. E nesta publicação especial Dia da Consciência Negra, o canal DBK Produções traz na íntegra um trecho da live que eu e o Marcos Paulo fizemos neste último dia 16 de novembro de 2025, onde o Marcos Paulo foi testemunha de um crime de injúria racial cometido dentro do transporte coletivo aqui de Curitiba. Marcos Paulo é meu fiel escudeiro aqui nas lives do canal DBK Produções. Presenciou uma situação onde um policial civil foi atacado ali de maneira racista, né? Onde foram proferidas palavras ali racistas contra este policial civil. Então, neste dia aí da consciência negra, deixo aqui na íntegra todo o trecho aqui onde este policial civil, vítima aí de racismo, contou ali a experiência que ele sofreu e todas as suas considerações ali sobre o ocorrido aí na primeira semana de novembro. Então, sem mais enrolações, fiquem aí com todo o trecho da última live que eu e o Marcos Paulo fizemos. Boa noite, Igor. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Tudo bom aí? Prazer aí em tê-lo conosco com a nossa live. Bom, antes de eu explicar a situação, por que há uma pessoa diferente participando e o que vai acontecer na live aqui de hoje, é o seguinte, vamos lá. Vamos rapidamente, daí eu passo para o Marcos Paulo e eu passo para o Igor. Bom, o Marcos Paulo, uns dias atrás, ele presenciou uma cena aí inusitada dentro de um ônibus aqui da capital paranaense. Mais precisamente no dia 6 de novembro, numa segunda-feira. Isso. Não, foi uma. Eu acho que foi uma quarta ou uma quinta-feira. Foi no meio da semana, que no dia 2 a gente estava aqui na live. Tá certo. Tá. Beleza. O que aconteceu? O Marcos Paulo presenciou, não sei se posso dizer que isso é um crime de injúria racial ou racismo, né? Mas é algo relacionado a isso, tá? Marcos Paulo serviu de testemunha, né, deste crime, né? E hoje nós vamos aí ter a opinião do Marcos Paulo, vamos saber os desdobramentos, e a pessoa que sofreu este crime está aqui conosco na live. E hoje eu quero ver se o pessoal da esquerda vai aceitar debater conosco esse assunto ou não. Beleza? Marcos Paulo, suas considerações iniciais aí para a live de hoje, uma boa noite, e daqui a pouco a gente vai falar sobre... daqui a pouco a gente vai passar aí para o Igor aí, a bola aí da live. Vai lá, Marcos. Boa noite a todos, sou o Marcos Paulo, sou o escudeiro aqui do Max, aqui no DBK Produções. Hoje vai ser uma live diferente. Hoje nós vamos discutir um assunto que, infelizmente, continua tomando conta. E que, infelizmente, eu vi ao vivo e a cores. E ainda fiz a leitura labial ainda. Tá? O Igor aqui, Igor Fortunato, é policial civil. Nós estávamos no ligeirão norte-sul, indo para o sentido Pinheirinho, né? Foi para quem não conhece aqui Curitiba, foi entre a Praça do Japão até o terminal do Portão. Tinha um senhor que estava atrás do Igor, que já estava meio suspeito. Estava querendo se esfregar com uma menina. Aí nós percebemos que a menina, saiu de perto. E como se já não bastasse, foi querer se esfregar no Igor. Que eu vi. Crime de importunação sexual. Tô certo ou tô errado aí, Igor? Sim, verdade. Tá certo. Eu só vi assim a parte de cima, assim, tava tão cheio, mas que deu para perceber que o outro meio que, não vou falar o termo aqui por respeito, mas fez aquelas coisas com o Igor, e o Igor
de forma correta. Opa, o que é isso, rapaz? Que negócio é esse, rapaz? O que você está fazendo comigo? Tá pensando que eu sou o quê? E o Igor deu um chega pra lá, deu um tapa na cabeça do cara. Que deu pra ver que o cara tava meio... Aí, Max, aí tinha dois rapazes, um senhor, o racista, que depois eu vou falar o nome dele. Sim. Não sei se podemos falar o nome dele, se o Igor permitir, até para... Podemos falar o nome dele, Igor? Sim. Só o primeiro nome dele. O Lázaro e o colega de serviço dele, né? Sim. Resolveram tomar as dores do outro, que aprontou. Só que eles não estavam prestando atenção em nada. E eu, já estava de olho. Aí foram tomar as dores. Aí foram querer tirar satisfação com o Igor, né? Sim. Naquele momento, Max, a gente não sabia que o Igor era policial civil. Sim, aí, exatamente. em momentos, aí eu pensei, como a encrenca não é comigo, deixa às vezes desviar o olhar para não pensarem, para os outros não querer mexer conosco, né? Para não pensarem que a gente está tomando as dores do outro. Positivo. Aí o Igor conversou com perguntou pro Lázaro, né? Ô Lázaro, você chegou a ver a situação aqui? Eu estava ouvindo, estava de fone de ouvido, escutando música, mas dava para ouvir toda a conversa, Max. Dava para ouvir tudo. Aí o Lázaro e o amigo dele, o colega de serviço, estavam questionando, falando aquelas coisas todas. Pois bem. Aí chegou no terminal do portão, aí o Igor foi desembarcar, só que aí o Igor falou para o Lázaro, aí, vamos conversar lá fora, pra gente ver, aí tudo mais. Aí o Lázaro meio que disfarçou. Quando o Igor saiu e foi para a plataforma, aí deu para ver e ouvir. Negro do caralho. Não! Aí, não. Pelo amor de Deus. Eu fiz a leitura labial ainda, cara. Negro do caralho. Não. Não foi, Igor? Foi sim. Para todo mundo ouvir. Todo mundo ouviu ali. Aí o Igor... Ah, é? O Igor voltou rapidinho. Deu voz de prisão com o racista. E o outro amigo dele, o rapaz que estava junto, estava de boné azul, Sim. e quis meio que se disfarçar. Quis meio que jogar um 71 ali, mas não deu certo. Foi preso. Aí foi pedido para o motorista parar o ônibus no terminal do portão, só que aí estava tanta gente, acho que o motorista nem escutou direito. Resumindo, Max, chegamos no terminal do portão. Desculpe. Aí, no meio do caminho para ir do terminal do portão, veio mais duas testemunhas, né? Que baixaram a bolinha do Lázaro, né? Falou, senhor Lázaro, o senhor me desculpe. Vamos, o senhor errou feio. Aí começou a esquentar o clima. Aí o pessoal mesmo, vamos ter calma, gente. Vamos ter calma, na boa. E resumindo, Max, a gente foi no dia a gente foi na central de flagrantes, ali perto. O Igor, dentro do subsolo ali do terminal do Capão Raso, ele se identificou como policial civil, mostrou certinho. Rapaz, resumindo, o cara acho que tá vendo, já foi ver o sol nascer quadrado pela primeira vez, viu? Inclusive, o Marcos Paulo, o Igor e os amigos aqui da live, os ônibus têm câmera, né? Bom, apesar que não sei, né? Que aquela linha ali do Norte-Sul às vezes circula com os ônibus mais antigos, né? Se não for daqueles ônibus que é prefixo BD, GD e HD, né? Esses aí são mais antigos, não tem câmera, né? Mas aqueles Marco Polo mais novo,
os da Glória, da série BE 707 até o 729. Aí os da Redentor, do HE 713 até o 730. Daí os da Cidade do Sorriso, os do GE 723 até o 736. E mais aqueles articulados, né, que é uma sanfona, né, a maioria deles tem câmera, né? Então, então o que acontece? Então ali o som ali deve ter captado som, alguma coisa, se o ônibus tinha câmera. Aí nós esquecemos de pegar o código do ônibus, né? Isso foi uma falha nossa, né? Mas isso foi entre 20 para as 6 até mais ou menos 6:30 da tarde. Mas olha... Não, na verdade, a polícia tem como fazer isso, né? Puxando ali câmeras ali, ou puxando até o histórico, pedindo para a empresa mostrar o histórico de viagens da empresa ali, né? A empresa de ônibus, né? Mostrar o histórico de viagens ali, para ver se esse ônibus tinha câmera ou não. Mas, Marcos Paulo, eu vou deixar o Igor falar um pouco aí, né? Vou deixar o Igor falar, porque... obsoleto. Igor, por gentileza, se apresente aí primeiro, para o senhor não, né? Para o pessoal te conhecer aí, tá? E fale um pouco sobre a experiência de sofrer aí esse ataque de injúria racial, né? Eu posso dizer isso, depois eu vou contar uma história que eu presenciei também sobre injúria racial quando eu trabalhava como motorista de ônibus rodoviário. Eu presenciei uma história e também deu o que falar na rodoviária aqui de Curitiba. Vai lá aí. Marcos, boa noite, Marcos. Agradeço, Marcos, por ter me dado a oportunidade, né, de falar. O Max deu um exemplo de civismo, né, em ir até a delegacia. Ele dizia que queria assistir o jogo de futebol e deixou de assistir o jogo para me acompanhar até a delegacia, porque se não há testemunha, dificilmente tem como comprovar a ocorrência do crime, porque Exatamente. o sujeito nega, né? Ele nega, e no momento que ele foi preso, é importante esclarecer que o Max estava comentando que existe sim uma diferença entre o crime de injúria racial e o crime de racismo. A injúria racial se dá basicamente quando você ofende verbalmente uma pessoa, sim? Exatamente. Já o racismo é um crime quando você, por exemplo, você proíbe da pessoa acessar um restaurante, uma loja qualquer, um salão de beleza, quando você proíbe o acesso de uma pessoa em razão da cor dela, da etnia, e hoje da sexualidade da pessoa, da orientação sexual, porque existe hoje o crime de homofobia, que é a homofobia, né? Que é a aversão aos gays, não era crime, e um julgado do STF equiparou, né, ao crime de racismo, né? De racismo. Isso. E, por sua vez, a injúria racial hoje é equiparada ao crime de racismo. Tanto que tinha uma pena de 1 a 3 anos, a pena foi elevada, a pena abstrata, né, base, foi para 2 a 5 anos, que já era a pena do crime de racismo. Então a gente vê um avanço, sim, um avanço no combate do crime, agora os crimes de natureza racial, a velocidade do direito penal. Também vale mencionar que ali dentro do ônibus parecia mais um livro rodriguiano, porque toda sorte de desgraça aconteceu ali, e retrata muito da nossa sociedade dentro do ônibus, que no primeiro momento a gente vê um sujeito empochador. Então, mulheres, isso foi feito comigo, eu tenho 1,81 m de altura, tenho mais de 100 quilos. O sujeito, ele se sentiu à vontade para fazer isso comigo, quiçá com uma mulher, né? Pois mulheres que usam, eu pouco uso ônibus, hoje eu me vejo como uma pessoa privilegiada, moro próximo da região central, ando muito pouco de ônibus. Naquele dia eu estava no ônibus por opção, cheguei a comentar com um colega do trabalho que eu não iria de Uber, que eu iria de ônibus, e eu me coloco no lugar dessas pessoas, principalmente das mulheres, que todos os dias passam por isso.
Então, o Marcos disse que, de fato, eu chamei a atenção do sujeito, e esse tapa que o Marcos disse, na verdade, foi eu puxando ele, né? Que ele não queria soltar o ferro que ele segurava para apoiar, ele estava com a mão no bolso, esbarrando a mão na parte de trás de mim. E ele não queria soltar o ferro, e eu queria tirar ele de trás de mim. Então, eu puxei, de fato, com violência, com bastante força, até ele soltar, eu consegui colocar ele perto da porta. E a partir daí começou uma discussão. O Lázaro, que foi quem me ofendeu, né? Ele tomou partido, e foi a única pessoa a tomar partido desse fato. Todos os outros ficaram em silêncio, e até o momento que eu desci do ônibus, e aí ele me ofendeu, né? Me ofendeu em injúria racial, né? Uma ofensa de cunho racista, e eu não aceitei isso. Eu voltei para o ônibus, pedi para que ligassem para a polícia, e eu disse que ele estava preso, né? E aí, no próximo terminal, o ônibus parou, no terminal do Capão Raso, foi feita a prisão do Lázaro, fomos para a delegacia, ele foi autuado pelo crime, ficou 2 dias preso, né? Porque saiu na audiência de custódia, mas nem por isso deixa de responder pelo crime, porque o crime, sim, existiu, tem testemunhas que presenciaram e foram ouvidas, né? E o Lázaro hoje está respondendo em liberdade, mas está respondendo pelo crime que cometeu. Então, a punição hoje não está o contento, né? Ainda não satisfaz, não é aquilo que a gente quer. Só que já houve um avanço. Se nós pararmos para pensar, o sujeito perdeu 1 dia de trabalho, ou 2, né? Ele tinha saído no final de tarde do trabalho. No dia seguinte, ele não foi trabalhar, e no segundo dia, ele já saiu, já próximo do meio-dia da cadeia, foi transferido para uma cadeia pública, então ele conheceu a realidade de uma prisão, ele que nunca havia sido preso, não tinha histórico criminal, né, até então. Então, demonstra que é um avanço. E também isso faz com que nós comecemos a refletir que sociedade que nós queremos viver, né? Se a gente quer parar no presente, ficar de costa para o futuro, olhando um passado onde se vê milhões de judeus mortos nos campos de concentração, perseguição de ciganos, homossexuais, de aleijados, ou se a gente quer viver numa sociedade justa, plural, pacífica, né? E com relação à questão do racismo, eu vim experimentar isso, não foi só com o Lázaro. Eu experimentei isso pela primeira vez em 2021. Tem uma escritora, psiquiatra, ela chamada Neuza Santos. Salvo engano, ela é psiquiatra. Eu não tenho como afirmar isso, mas me parece que sim. E ela tem um livro chamado Tornar-se Negro. Em 2021, conversava eu, um delegado de polícia que hoje está em Foz do Iguaçu, e mais alguns colegas, a gente estava jantando juntos e batia papo, e nós entramos nessa questão do racismo. O delegado também é negro, e ele dizia que nunca tinha sido ofendido. E aí me questionou, né? Eu falei, eu nunca passei por isso. À época eu tinha 37 anos, hoje estou com 42, e eu confesso que nunca passei. 2 meses depois da gente conversar isso no jantar, dentro da delegacia que eu trabalhava, na frente de outros policiais, de pessoas que estavam para ser ouvidas em flagrante, o sujeito me xingou, né? Me chamou de macaco e me chamou de preto ladrão. E o que chama a atenção é de uma pessoa se sentir à vontade para fazer isso, né? Assim como o Lázaro, essa pessoa dentro da delegacia, eu identificado como policial, e o sujeito se sentiu à vontade para isso. É isso que a gente tem que pensar, né? Por que o sujeito se sente à vontade para fazer isso? E também não adianta a gente só admitir que existe o racismo, porque o racismo está ali, está às claras. Ali não tem como negar.
Mas muito mais do que a gente saber que o racismo existe, é a gente tentar entender por que ele existe e a quem interessa dele existir, né? Porque, se você parar para pensar, nós somos um país que já acabou a escravidão e os negros libertos, né, teoricamente, já há mais de 100 anos. Sim. Porém, nós vivemos mais com a escravidão do que sem a escravidão. Nós passamos mais de 300 anos com a escravidão. Hoje nós somos um país que vive a quase um terço, né? Quase um terço do período da escravidão. E hoje estão aí essas sequelas, os maus negócios, que nós não temos que negar, porque o Lázaro, o outro rapaz que xingou, eles são frutos da escravidão. Eles são descendentes dos nossos colonizadores, né? Eles são a parte daqueles que não morreram, eles estão vivos aí. E eles vêm reproduzindo isso. Vêm reproduzindo, e o tempo vai passando, e essa gente se nega a evoluir, dar um passo à frente no processo civilizatório. Eles estão presos no tempo. Pois é. E assim foi sucedendo, né? Sim. Igor, vamos lá. Vamos esclarecer aqui aos espectadores da live algumas coisas, né? Então, vamos lá. Que eu entendo alguma coisa de leis, né? Mais ou menos assim. Injúria racial, o que aconteceu com o senhor naquele episódio cansativo lá no ônibus no dia 6 de novembro. Tá? A pessoa ali proferiu ofensas racistas, né? E a pessoa foi presa. Tá? Então, o que acontece? Quando isso acontece 1, 2, 3 vezes, é considerado injúria racial. É um crime onde muitas das vezes tem pessoas que são presas e mal ficam na prisão e acabam sendo liberadas ali horas depois. No caso do seu agressor ali, verbal, ali, isso não aconteceu, ele ficou 2 dias preso, tá? Mas assim, o pouco que eu entendo. Injúria racial é quando acontece ali no calor da emoção, no calor da discussão, a pessoa vai lá e profere ali insultos raciais contra outra pessoa, né? Só vai presa e pode até sair ali praticamente na mesma hora. Agora, quando a recorrência disso, aí fica 1 vez, 2, 3, 4, 5 vezes, aí eu acredito que pode ser considerado racismo. E aquele outro ponto importante que o senhor levantou, né? De uma pessoa ser proibida de entrar em estabelecimentos públicos ou privados pela cor de pele. Não sei se o senhor confirma isso sobre esses xingamentos, porque eu e o Marcos Paulo, aqui mesmo, bem no começo, quando nós começamos as lives há 2 anos atrás, nós presenciamos uma adversária professora, né, do estado de Goiás, que fez ali ofensas a uma amiga nossa. Depois a gente vai falar sobre a Mactub, tá? Então eu gostaria que o senhor confirmasse, né, o que eu falei sobre as diferenças entre injúria racial, quando não é recorrente ali as ofensas, e racismo, quando é recorrente aquelas ofensas por cor de pele. Por gentileza, Igor. Sim, então, funciona da seguinte forma. No Código Penal, salvo engano, no artigo 29 do Código Penal, eu não tenho certeza, se no 29 ou no 59, vem tratando é um instituto que tem dentro do direito, que é chamado concurso formal, e tem o concurso material. No concurso material diz que o sujeito que, mediante 2 ou mais condutas, pratica 2 ou mais crimes. Já no concurso formal, esse é o concurso material, já no concurso formal, é o sujeito que, mediante uma só conduta, pratica 2 ou mais crimes. Quando há o concurso formal, a pena é muito maior, porque vai ser um somatório das penas. Já no concurso formal, no concurso material, soma-se as penas de cada crime. Já no concurso formal, é aplicada a maior pena, e aí é feito um cálculo, uma questão de política criminal que vai beneficiar o sujeito que está cometendo crime, certo? Então, ainda que o sujeito
cometa vários crimes de injúria racial, não vai ser considerado racismo. Mas sim, ele vai estar cometendo um crime em concurso. Entende? Em concurso. Há um episódio parecido que tem como ilustrar a minha fala no ano de 2024, que foi o que eu falei anteriormente, que eu experimentei já por 4 vezes o racismo, né? O racismo no sentido lato, tanto o racismo quanto a injúria racial, de 2021 para cá. No ano de 2024, para ilustrar essa questão do concurso material, o policial civil, dentro da delegacia, eu estava lotado na delegacia eletrônica, o policial civil, hoje com 64 anos, ele passou a me injuriar, desde imitar macaco, cantar música com alusão de uma pessoa que está subindo ao morro, certo? Batia a palma, se coçava de baixo para cima, né? Como um macaco, cuspia nas mãos, coçando dentro da calça e o órgão genital e cheirava. E isso foi passando o tempo, durou 8 meses, né? E eu fui produzindo provas, fui filmando, fui gravando áudio, pessoas de fora presenciaram. Certa vez ele fez diante de uma senhora que foi no pátio da delegacia fazer um BO, e ele coçou dentro da calça o genital e cheirou, né? Cheirou e dando risada. Nesse caso, ele responde a 3 crimes de injúria racial e 2 de racismo, em concurso formal. Houve em concurso material. Houve entendimento do Ministério Público quando denunciou que os crimes estavam sendo cometidos em espaços de tempos distintos, sim, de maneira diferenciada, que não eram os mesmos crimes, né? Ora praticava o crime de injúria racial, ora de racismo, então ele está denunciado por 5 crimes de igual pena, tendo ele tanto injúria racial ou racismo, as penas são iguais. Então a pena base abstrata dá de 2 a 5 anos, ele pode então pegar até 25 anos de prisão. No caso do Lázaro, o Lázaro definitivamente não tem como ser preso. Ele está respondendo um crime de 2 a 5 anos. Só que hoje, no ordenamento jurídico, hoje no nosso país aqui, a partir de 8 anos, né, 8 anos e 1 dia, o sujeito vai ter que cumprir a pena dele em regime fechado. Não há possibilidade de cumprir em aberto nem semiaberto. Então, hoje, esse sujeito que fez isso e está respondendo, o ex-policial, né, respondendo a 5 crimes, ele pode sim, se ele recebeu uma pena de mais de 8 anos, né, ter que cumprir o crime dele em regime fechado, né, em regime fechado. Esse tem procedimento na corregedoria, tem um PAD instaurado, que nós, policiais, nós não só respondendo processo criminal, mas a corregedoria, uma corregedoria forte, que apura desvio de conduta, né, de policiais, até para avaliar aqueles que não têm condições de estar dentro da instituição. E não sei, acredito que não seja o caso desse sujeito, né, que seja o caso dele, de uma pessoa que não tem condições de se apresentar como policial, ele não merece isso, não merece usar um distintivo, uma arma do Estado, não merece. Sim. Então, isso fala muito quando ele se coçava. A palavra macaco, ele nunca me chamou de macaco, ele se coçava, ele guinchava, que é o barulho do macaco, né? Então ele fazia isso, gritava chucrute de banana no trabalho, batendo palma e gritando chucrute. E aí, isso tudo gravado. Então, pelo amor de Deus. Isso fala muito sobre nós, sobre os brasileiros. Quem somos nós, né? Quem somos nós? O macaco, ele está falando muito sobre a gente. Eu volto a repetir, um país racista, aquele país que nós temos uma ferida, e essa ferida é o racismo, que tem uma faca cravada. E a gente resiste a tirar essa faca. E se não tira a faca, não cura a ferida, que é o racismo. E tem aqueles que negam a existência da faca, ou seja, se nem a faca existe, não tem como a gente enfrentar isso. Não tem como você enfrentar isso.
Olha, gente, eu sou filho de policial civil. Meu pai está vivo. Isso que aconteceu com o Igor. Se fosse na época do meu velho, no dia seguinte esse cara não seria mais policial, não. Se fosse na época do meu pai, há uns 30, 40 anos atrás, isso daí que aconteceu com o Igor seria inadmissível. Ele já estava exonerado da polícia. Ele já estava exonerado e ainda ia responder processo ainda. E se fosse com o meu velho não ia deixar barato não, hein? A cobra ia fumar feio pro lado do racista aí. Tem um escritor francês... Pois não. Pode falar, Igor. Tem um escritor francês, eu fico a me perguntar se as pessoas estão mais praticando o crime, né, tanto crime de racismo, injúria racial, se eles estão sendo mais praticados, né, ou se isso está tendo uma maior visibilidade. Porque a ideia é o seguinte, tem um pensador francês, filósofo, chamado Jean-Paul Sartre. Ele falava muito sobre o existencialismo. E tem um livro de Nelson Rodrigues que ele conta que Sartre, quando esteve aqui no país, ele foi fazer uma fala inaugural lá no Teatro Municipal do Rio, e ele estava na casa de um camarada da alta sociedade no Leblon, que é um bairro rico, né? Um bairro de classe média alta no Rio, no estado do Rio de Janeiro, e ele, da janela, ele questionou um outro camarada, falou: onde estão os pretos do país? Onde estão os pretos do país? Cadê os pretos do país? Porque onde ele ia não se via preto num país miscigenado. Alguma coisa está acontecendo de errado. E eu creio, né? Eu creio que o racismo ele está cada vez, não que ele esteja sendo mais cometido, ele está mais em evidência porque no passado você não se via preto num clube, não se via preto na academia, numa sala de teatro, não tinha um preto num condomínio de classe média, média alta, e hoje tem. Os pretos estão chegando no espaço de poder, muito timidamente, mas estão. E isso que incomoda o racista. O racista também quer isso. E ele se incomoda com essa presença. E daí começam as ofensas e vem o cometimento de crime, né? Eu creio que seja isso, que funciona dessa maneira, né? Dessa forma. Inclusive, o Igor, tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que foi um ministro negro, né? E ele fez ali boa parte ali do seu trabalho lá na época do Mensalão, um trabalho excelente ali, né? Foi um trabalho ali impecável. Por que eu lembrei desse assunto? Esse aqui é um canal sobre política, né? Então é assim, nós combatemos aí os abusos da esquerda, né? E outra coisa também, que vou deixar bem claro aqui neste canal. Não sei a história desse Lázaro, não sei se ele é bolsonarista, se ele é petista, se ele é esquerdista, ou se ele é colono do meio, não sei, tá? Eu deixo bem claro uma coisa. Se eu e o Marcos Paulo aqui, e somos aqui os cabeças da live, a gente presenciar em qualquer rede social ou ao vivo, como o Marcos Paulo presenciou, qualquer pessoa sendo de qualquer ali ideologia política cometendo crime de racismo, não iremos perdoar. Se for alguém da direita que cometeu um crime de bolsonarismo, nós vamos descer a ripa aqui sem dó. A ripa no bom sentido, não é de agressão. A ripa vamos falar, né? Vamos fazer as nossas críticas, tá? Sem dó e nem piedade, tá? Porque o que acontece o que o Igor disse aqui. Eu e o Marcos Paulo, tá? Também já sofremos alguns ali insultos ali sobre a nossa cor de pele. O Marcos Paulo tem descendência de negro, meu avô Lourenço era negro, tá? Casado com uma descendente de polonesa, com olhos azuis, e eu também venho ali nos grupos de política do WhatsApp sofrendo
alguns ataques de injúria racial, né? Porém, eu sou mais calmo, sou mais tranquilo, eu levo um pouco na esportiva, algumas coisas, né? Eu tenho orgulho das minhas origens, dos meus antepassados, mas se eu ver que está abusando, que está pegando pesado, certamente tomarei as medidas cabíveis perante a justiça, tá? Que fique bem claro isso. Vai lá, Marcão. Max, é o seguinte, a gente está em pleno século XXI, né? Racismo não dá mais para ser tolerado. Não dá. Por que eu fui na delegacia testemunhar a favor do Igor? Porque eu já me vi na pele do Igor, quando eu era mais adolescente. Era chamado de macaco, não sei o quê. E olha, isso me te dava nos nervos. Cheguei até quebrar a cara de um piá dentro da sala de aula. Errado. Já quebrei a cara de um piá dentro da sala de aula por chamar de macaco. Pois Era é. toda hora. Toda hora. E eu pedia. E nada. Uma hora, a paciência se esgota. Aí por isso que eu abri mão de ver um jogo que interessava ao meu time, mas agora isso não vem a caso. Isso fica de lado. Racismo não dá mais para tolerar, gente. O que é isso? Não dá, inclusive, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui, rapidamente aqui. Eu acho que se lê assim, V. Gabriel. Igor é um excelente parceiro e pessoa. Obrigado aí, Gabriel, pela participação. Ranieri de Souza Oliveira. Parabéns, irmãos. Você é um cara de bem. Obrigado aí, Ranieri, pela sua participação. E o professor Alexandre César contra a corrupção. Pois bem, daqui a pouco eu vou fazer um questionamento aqui sobre política, mas também levantando sobre o racismo, sobre algo que o governo federal fez aí neste ano de 2025. Daquela foto lá. Daqui a pouco a gente vai levantar, daqui a pouco eu vou levantar um debate sobre isso. Vai lá, Marcão. A minha esposa tem uma questão para levantar aqui com o Igor. Tá, beleza. Pode chamar ela aí, Marcos. Vai. Ah, tá. Tá me vendo? Você tá me vendo? É a minha esposa aqui, a Janaína. Vai lá. Deixa eu dar espaço aqui. Dá espacinho. Você é muito espacinho. Ai, não, mas que coisa. Agora melhorou. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Eu falo baixinho. Marcos Paulo fala mais alto que eu, vocês sabem, né? Tudo bom, Igor? Prazer. Tá? Tudo bom, prazer, Igor. Boa noite. Eu tenho a mesma idade que você, 42 anos, só que eu fui criada em São Paulo, nascida e criada em São Paulo. Que é o seguinte, quando o Marcos mencionou para mim o ocorrido com você, me fez lembrar quando eu morava em São Paulo. Por quê? Por que eu digo isso? Em questão de termos, de palavras. Em São Paulo, você tem a mesma idade que eu, você vai até concordar. Antigamente era favela, chamava-se favela, hoje é comunidade. E vai chamar de favela para tu ver, leva um sapeca na orelha. E aí tá. Agora sim, hoje em dia tem a questão do preto, do negro e do moreno. Uns anos atrás, eu não sei com quem que eu fui falar, falei, fulano é moreno. Não existe mais moreno. Agora é preto e é negro. Eu fiquei meio assim, tá bom. Aí essa semana, na quinta-feira, eu com a minha colega, né? Ela falou assim, mas o meu namorado, ele é moreno. Aí meu colega, Gabriel, falou, não existe mais moreno. Eu falei, gente. Aí ela falou, não, mas ele não é tão preto assim. Ano passado, que eu faço alguns cursos no Senac, aqui do Paraná, no centro, né? Um professor, a gente conversando, né? Ele falou assim, não sei o que eu fui falar de negro, ele falou, não é mais negro, é preto. Eu fiquei, ué, agora? Porque se chamar, eu me sentiria muito mal se chamar, aquele ali, por exemplo, tá vendo aquele ali, fulano ali, aquele preto ali. Eu acho muito estranho falar isso, preto. O meu pai também é negro, tá? Minha mãe é branquinha, inclusive eu sou a cara dela, a cópia dela, né? Meu pai é negro. Meu pai é negro também. Então, assim, questão do termo, eu pergunto, além de perguntar para você, Igor, eu também pergunto para o Max, porque todo dia vocês estão lidando com pessoas, todo dia vocês estão lidando com informações, até muito mais do que eu. O termo, hoje, é negro ou é preto? Eu fico assim, falo, meu Deus, e agora? Aí eu fiquei quieta quando meu professor falou isso o ano passado, eu falei, tá bom, né? Aí eu quero saber sobre isso, o termo usado hoje
como é que a gente se refere a alguma pessoa? Ah, fulano é aquele preto. Eu acho muito estranho. Rapidamente, antes de eu passar para o Igor aqui, desculpa te atropelar aí, Janaína. Antes de eu passar para o Igor aqui, existe uma jornalista chamada Amanda Klein, né? E cada vez que ela vai fazer aquelas reportagens, aquele falatório dela falando sobre pessoas, né? Sobre questão, ela defende aquele racismo, aquele vitimismo que às vezes não existe. Amanda Klein, ela sempre se refere às pessoas de cor como negras, né? Porque a polícia, né? A Amanda Klein, ela é terrível. Ela diz bem assim: a polícia opressora matou um jovem negro de periferia. Então, toda vez a Amanda Klein se refere a negros, tá? E até hoje que eu sei, ela nunca foi processada, nunca nenhum movimento esses movimentos aí, movimentos legítimos e aqueles movimentos baderneiros de extrema esquerda nunca, né, questionaram ela sobre isso daí. Então, aí eu vou deixar o Igor à vontade para responder tanto a questão da Janaína e também esse questionamento que eu fiz aí sobre a jornalista Amanda Klein. Vai lá, Igor. Fique à vontade. Então, o negro é uma raça, né? Raça negra. E isso é controverso, porque Einstein dizia que a única raça é a raça humana. E o Sim. preto, né? A cor preta, o preto é uma cor preta. Então, eu não vejo diferença no trato com a pessoa de negro ou preta, porque nós somos adultos, a gente tem discernimento suficiente para a gente saber quando que ofende ou não a fala da gente ao se referir a uma pessoa, seja direta ou indiretamente. Discernimento necessário, é suficiente para a gente ter esse conhecimento. Então, quando eu vejo uma pessoa ofendendo a outra, né, falando de uma outra, seja tratando a pessoa como negra ou preta, né, a gente tem essa percepção, essa sensibilidade de ver que a pessoa está mal intencionada, está tratando a outra. E, por outro lado, também, o colorismo trata dessa questão que a senhora Sandra falou, das tonalidades de pele. A gente não se refere a uma pessoa branca ou fala ele é mais branco, é branco. Mais branco, menos branco, é branco, é uma pessoa branca. E a gente sabe que tem gente que é mais branco, o outro já não é tão branco, mas não deixa de ser branco. O Max, por exemplo, eu vejo o Max como uma pessoa branca. Ainda que os ancestrais dele tenham, os ascendentes dele, tem ascendente preto, que na verdade todos nós temos, né? Porque esse país foi colonizado. Então, de certa forma, uns têm parentes pretos mais próximos e os outros mais distantes, mas ninguém deixa de ter. E uma pessoa vai sofrer discriminação, o racismo, não vai ser pelos antepassados deles, não vai ser pelos antepassados que o indivíduo vai sofrer preconceito, porque ninguém vai ali dosar a quantidade de genes, ou genes, né, pretos que a pessoa tem. Sim. A pessoa vai ser discriminada pelo fenótipo. E o fenótipo é o quê? A aparência, né? O racista ele vai agir contra a aparência da pessoa, contra a aparência do negro. E não se a pessoa tem um avô preto, isso daí não vai, é indiferente. Não tem peso algum no que toca ao racismo, né? O racismo que a pessoa eventualmente possa sofrer ou venha a sofrer, né? Então, seria mais assim, de acordo com a intenção da pessoa, né? Sim. Seria mais isso, né? Então sim. Tá bom. Nossa, Deus o ânimo da pessoa, né? O ânimo da pessoa. Se a pessoa tem o ânimo de ofender ou não, o direito penal mesmo usa muito isso, né? Quando vem tratando do dolo, da culpa, o dolo diz que é o ânimo de ofender, né? De ofender uma pessoa. Tanto que não existe um crime de racismo culposo.
O sujeito vai ter uma reprimenda da sociedade, tem um castigo da sociedade, que ele vai deixar de ser convidado para algum evento, as pessoas não vão querer ter contato com ele. Isso, de certa forma, é um castigo. Não existe uma norma positivada para cuidar do racismo culposo, que não existe isso. Ou seja, o sujeito tem que ter um dolo específico, ele tem que ter a vontade de ofender, a vontade de discriminar, entende? E eu vejo dessa mesma forma, quando a pessoa vai tratar um outro como negro, como preto, neguinho, negão, ela tem que ter esse dolo de ofender. Não tendo, um tratamento carinhoso, cordial, quer buscar uma proximidade, eu vejo dessa forma. Entendi, porque, nossa, tem um tempo que eu carrego isso dentro de mim, eu pensei assim, vou perguntar um dia para alguém, né, que convive com a lei, convive com pessoas todo santo dia, né, mas agora já eu consegui entender, né, que depende mais da vontade da pessoa, né. Aí agradeço até por tirar essa dúvida, né, que eu carregava dentro de mim, né. Muito bom. E entender, né, que tudo depende da pessoa, né, de como ela vê isso, de como ela carrega isso. Tá bom, exato. Da intenção da pessoa. Perfeito. O Marcos Paulo, alguma colocação aí sobre o que a sua esposa disse? Fica à vontade. Eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com o sentido da palavra e com o jeito que você vai utilizar. Ainda mais exatamente. Vê hoje, até lembrei agora, a gente vê hoje as pessoas muito, eu percebo isso, muito sensíveis. Demais. Então a gente tem que, hoje em dia, a gente tem que medir muitas palavras para poder falar para a pessoa, porque hoje em dia qualquer coisinha, meu pai do céu, já está virando crime, já está virando briga, já está, nossa, xingamento, e a cada dia a gente vê que está pior, né? Não é só sensível, não é só sensíveis, outra coisa, tem pessoas mal intencionadas também, às vezes aquela coisa não foi tão ofensiva, não foi ali tão ali nociva, e as pessoas, porque eu vou ter que meter um processo, porque eu vou ter que arrancar dinheiro, porque eu vou ter que meter atrás das grades, porque não sei o que. Tem gente que pensa assim, né? Por qualquer uma faísquinha, a pessoa é capaz de provocar uma explosão de grandes precedentes. Nossa, demais. Por exemplo, vamos fazer uma diferença aqui. Eu já tive muitas vezes, acho que já aconteceu com o Igor também. Por exemplo, a gente já cometeu um erro assim, digamos assim, um serviço, um erro assim, sim, normal. Com certeza já falaram, ô nego amigo, não é bem assim, é assim. Nego amigo, é assim que se faz. Olha a diferença, negro amigo, tá chamando você de negro amigo. Isso é racismo? Não. Isso é uma forma carinhosa. Agora, o que aconteceu com o Igor? Negro do caralho. Não, isso aí não. Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Por que eu digo que é imperdoável esse tipo de atitude? Deus não vê as pessoas por cor de pele, pela pessoa ser bonita, ser feia. Deus não vê as pessoas por esse, né? Como que eu posso dizer? Por etnia, por cor de pele, seja lá o que for. Deus não vê as pessoas por esse ângulo. Deus vê as pessoas como filhos dele, sejam brancos, negros, pardos, amarelos, polacos, russos, ruivos, ou seja lá o que etnia que for. Tá? Deus vê as pessoas como filhos, filhos obedientes ou não aos mandamentos, às leis e esse tipo de coisa. Agora, a partir do momento em que o Lázaro proferiu esse ataque contra o policial Igor, puxa vida, vamos falar, abre aspas, sangrou ali a Deus, fecha aspas, né? Porque um semelhante tratando o outro de maneira ali para tentar denegrir, abalar o lado psicológico dele, para tentar rebaixar ele, humilhar ele, rebaixar e humilhar ele. Então,
Isso é algo intolerável, isso é algo inaceitável. Tanto aqui na justiça dos homens, como na justiça de Deus, na justiça divina. Max, Igor, eu acertei na colocação que fiz aí? Não entendi. Não, sim. Eu fiz a colocação seguinte. Quantas e quantas vezes você já foi chamado de negro amigo? De forma carinhosa, de forma, sim, amistosa de amigo? De negão, sempre. Sim, Mas negão também. Assim, mas no bom sentido da educação, da amizade. Agora, essa é uma diferença. Agora, você ser chamado... Agora, negro do caralho, que aí que passou dos limites, pelo amor de Deus. Que, aliás, pessoal, vocês que estão no chat aí, vocês que conhecem o Igor, Max, coloca o link aqui. Se quiserem participar aqui, dando depoimento de como é o Igor, estão convidados a entrar na roda aqui também. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu encontrar aqui o link, tá? O Igor pode continuar aí as considerações dele aí sobre o que o Marcos Paulo, né, questionou aí, né? Quiser acrescentar algo a mais, fique à vontade, tá? E vamos aqui colocar o link, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o link. Vai lá, Igor, fica à vontade, o espaço é seu. Como o Marcos comentou, eu digo o seguinte, o racismo, diferente de outros crimes, é um sentimento. A pessoa tem um sentimento racista, é um afeto que ele guarda dentro dele, no peito. Tem gente que vai botar isso para fora, outros não, vão guardar isso para si e vão levar para o resto da vida. Assim como um pedófilo, por exemplo, ali já é uma questão orgânica dele, que ele vai guardar aquilo, ou senão ele vai para cima das crianças. Então, quando a gente vê uma pessoa, de fato, se queixar de outro, eu não vejo como vitimismo. O negro tem que ter palavra, tem que ter voz, né? Tem que ser dado credibilidade para o que ele está falando. Se a pessoa está falando que ocorreu, tudo aponta que ocorreu. A pessoa sabe quando ela está sendo tratada de forma diferenciada, quando ela está sendo excluída, discriminada, ofendida, né? Só quem sabe disso é quem vivenciou, quem está passando, quem verdadeiramente passou, né? E como eu passei, eu não sou uma pessoa com uma sensibilidade, uma pessoa frágil, né? Uma pessoa que se toca por qualquer coisa. No entanto, em razão disso daí, eu cheguei ao ponto de fazer tratamento psicológico, né? Porque abala, afeta a gente, mexe com a moral da gente, com a autoestima, né? Mexe com a autoestima, esse tipo de situação. Por exemplo, o que mais me afetou, esse rapaz, eu não chamo nem de companheiro um sujeito desse, mas um sujeito que trabalhava comigo, policial, durante 8 meses, me atacando. Isso, de fato, mexe com a autoestima, de você ver uma pessoa imitando macaco, te ofendendo o tempo todo, fazendo barulho de macaco, se coçando, cuspindo nas mãos. Ainda mais quando você vê que é uma pessoa já idosa, já com 64 anos, e a gente fica buscando entendimento, fica pensando para onde nós estamos indo, né? Porque isso fala muito da moral dessa pessoa, o comprometimento de caráter dessa pessoa, o comprometimento da moral dessa pessoa é muito grande. Você vê que é uma pessoa corrompida, e isso é um afeto dele. Quando a lei age, a lei não age para mudar. Eu creio sim, como eu já vi, de pessoas cometendo crime, seja crime de roubo, de tráfico, esse sujeito ele tem como mudar. Ele quer mudar, ele muda. Agora, o racista ele não vai mudar. Isso é um afeto dele. Ele vai guardar esse sentimento dentro do peito dele e vai carregar até o fim. Ele não vai mais cometer. Provavelmente não. E sempre vai ter uma forma para racionalizar, para justificar o que vem sendo cometido. Eu lembro muito bem uma mulher no Rio, ela ofendeu um rapaz, eu acho que mandou o rapaz para a senzala, e
O rapaz é entregador, uma pessoa humilde, num bairro rico, no Rio, foi chamado a polícia, e como sempre, o racista, ele sempre vai querer justificar, assim como fez o Lázaro, né? O Lázaro já preso, negar não tem como negar, então vamos racionalizar, vamos explicar o porquê eu fiz, como se aquilo dali fosse a fala dele, o porquê dele ter feito, aquilo dali fosse legitimar ou fazer que um crime deixasse de ser crime. Essa senhora no Rio, e uma criatividade, que ao invés de usar essa criatividade para o bem, a pessoa usa para o mal. Ela explicou da seguinte forma, ela disse que quando mandou o rapaz para a senzala, ela estava fazendo, era uma admiração dela, ela estava fazendo uma alusão ao quadro de Debré, do pintor francês. Por isso que ela mandou o rapaz para a senzala. Então a gente tem que se preocupar com o seguinte, passar a palavra para vocês, que me fugiu o que eu ia falar. Não, tudo bem. Ô, Igor, só para não me perder muito aqui no... Não, pode falar, Marcos Paulo, daí eu já vou fazer um outro questionamento. Eu tenho notado uma coisa. O Igor pode me corrigir se eu estiver errado. De uns anos para cá, se tem uma profissão que está ficando, assim, entre aspas, marginalizada pela sociedade, é a de policial. Principalmente se ele for um policial negro, seja civil, militar ou federal. De uns tempos. Tô certo ou tô errado, Igor? A polícia é o órgão do Estado, né? A instituição do Estado que mais está à vista, né? Onde mais se vê, você vê a polícia na rua, nos jornais, fazendo prisão, e você não vê um médico fazendo uma operação no centro cirúrgico. Isso está dentro do hospital e não está sendo filmado. A gente não assiste uma professora dando aula para um aluno, a sala está fechada. Já a polícia não, a polícia está no espaço público, ela está sendo vista. E por ela estar sendo vista e está sendo mais notado, vai evidenciar, sim, qualquer desvio de conduta, mas não que não ocorra em outras instituições. Sim. Não que não ocorra. Ocorre também. Agora, se ocorre mais na polícia, ou na Secretaria de Educação, ou da Saúde, Cultura, aí eu não tenho conhecimento se está ocorrendo mais ou não. Mas que a polícia está mais visível, tá. A polícia está em qualquer lugar. Está no estádio de futebol, a polícia está fazendo a segurança de algum dignatário, dentro da delegacia, mas também fora, fazendo investigação. A polícia militar sempre de forma ostensiva, fardada. Então, um eventual cometimento de erro, essa pessoa vai ser vista, ela vai ser notada, vai ser pega, né? Então, acredito que seja por isso. Não, e sem contar que é assim, tem aquela imprensa que elogia, que transmite aí os bons trabalhos dos bons policiais, né? É aquela imprensa amiga, né? Aquela imprensa que ajuda, tá divulgando, que tudo bem, em tudo que é lugar existem as laranjas podres, existem aí alguns poucos maus policiais, maus médicos, maus políticos, e isso daí tem aos montes, né, no caso da questão política, né? Mas enfim, mas tem uma outra parte da imprensa que vive aí, né, pago lá com o dinheiro público, detonando a polícia, né? Falei lá do caso da jornalista Amanda, né? Lembrei que é uma das que vitimiza o negro que foi oprimido pela polícia, mas a mesma Amanda Klein, ela nunca defendeu um policial negro morto
em plena atividade ali do seu serviço, ou por injúria racial ou racismo que cometeu. Por exemplo, a gente nunca vai ver a Amanda Klein defendendo o policial Igor. Nunca veremos isso. Mas ela defende as ações da polícia opressora quando invade comunidades, favelas, ou grandes centros urbanos, né? E a polícia é o seguinte, a polícia ela não tem que ir atrás lá de uma pessoa por cor de pele, né? Ou por raça, né? Ou por etnia. A polícia tem que fazer o seu papel legalista, prender as pessoas ali que estão cometendo crimes e acabou, né? Seja lá qualquer tipo de crime, né? Boa noite, o Fabrício Aranha, né? Aí, obrigado aí pela participação da live. E eu gostaria aí que o policial Igor deixasse aí os esclarecimentos aí sobre a imprensa, né? Quando não só a imprensa, né? Sobre o que ele tiver aí a dizer aí. Apareceu outro comentário aqui, que Carol, né? Obrigado aí, Carol, pela participação aqui na live, tá? Sobre a imprensa, né? Sobre aquela imprensa que defende os bons trabalhos da polícia, né? E tudo que o senhor tiver aí, que quiser dizer aí, fique à vontade. Então, eu vejo da seguinte forma: a polícia é feita de pessoas do povo, né? A polícia não vai buscar ninguém em casa, né? Nós, policiais, nós fomos fazer o concurso da polícia, né? Fomos aprovados. Então, a instituição não nos escolheu, nós escolhemos a instituição. Então, a instituição, por ser feita de alguém do povo, e um ser humano, sempre vai haver erros, né? E eu costumo falar que aquele pessoal que está em Brasília, que a gente atira pedra, fala que eles são ladrões, isso e aquilo outro, é gente igual a gente, nós somos iguais a eles, né? Por isso que a gente vota neles. A gente vota nessa gente por ser nossos semelhantes, e a gente, antes de poder atacar essas pessoas, falar, apontar se está certo, se está errado, o que vem sendo feito, a gente tem que fazer uma reflexão e ver o que nós estamos fazendo para que nós tenhamos algum tipo de mudança. E o papel do policial é justamente esse, porque a polícia judiciária, né, que é a polícia civil, a polícia federal, é que está na ponta do crime, né, na ponta do primeiro contato com o crime. A persecução penal começa com a polícia judiciária. Então, a gente tendo consciência da importância do nosso trabalho, né, a gente está contribuindo com uma mudança. E essa mudança tem frutos. Os frutos a ser colhidos são a volta, né, dessa credibilidade que a polícia hoje não tem. É uma instituição, a polícia em geral, nos estados, estão fragilizadas, né, com a perda da confiança da população, e a gente tem como ganhar isso, recuperar isso, justamente no caso das polícias, da polícia judiciária, a polícia federal, a polícia civil, fazendo um bom trabalho para que um resultado fim seja positivo. Por exemplo, no meu caso, no caso de racismo, nos casos de racismo em geral, e eu volto a falar nisso, até porque eu fui convidado para tratar disso, a cifra negra é imensa. O que é a cifra negra? A cifra negra são os crimes efetivamente praticados, né, cometidos, e os que são levados a cabo, que têm uma condenação. Tem crimes de natureza racial que nem registro de ocorrência tem. Uma que, por desconhecimento das pessoas que são vítimas, ou a descrença no sistema de justiça do nosso país, então o sujeito já nem parte com a delegacia. Muitas vezes, na delegacia, morre na casca, não é feito procedimento como deve ser, ou instaurar um inquérito, ou no caso flagrante, se não um flagrante, instaura inquérito, né? A partir daí,
desdobramento natural, ir para o Ministério, ir para a Justiça, manda para o Ministério Público, oferece ou não denúncia. Pode ser que não seja oferecido denúncia. Oferecendo denúncia, o judiciário aceita ou não. Aceitando, vai ter instrução do processo e o fim dele é a absolvição ou a condenação. Isso sim é chamado da cifra negra. A cifra negra é cometimento de crimes e o que eventualmente, o que efetivamente vem sendo punido. Então, no nosso país, se comete muito crime de natureza racial, e se você for ver as condenações, é ínfimo o número, é ínfimo. Se condena muito pouco no nosso país. Isso daí é um estímulo, você está encorajando o sujeito a praticar crime. Entende? Esse sujeito mesmo que praticou crime contra mim, esse policial, hoje respondendo cinco crimes, ele já foi condenado pela justiça em 2 processos. Eu consultei, o processo é aberto, qualquer um pode consultar. Ele já foi condenado por 2 vezes pelo crime de tráfico de drogas. E transitou em julgado. Esse cidadão chamado Lázaro? Não, é o policial. O policial. Ah, tá. Perfeito. Eu não posso dar nome, não posso adentrar, mergulhar no processo anterior, tá certo, justamente porque está em sigilo. Mas ele já foi condenado por 2 vezes no crime de tráfico. Foi condenado em primeiro grau, foi mantida a condenação no tribunal pelo colegiado, né, pela Câmara, e ele foi absolvido por uma questão processual. É mais uma falha do nosso sistema de justiça. Por uma questão processual, ele foi... Ou seja, um exemplo, uma questão processual. O juiz que te julgou e te condenou não era esse para te julgar. Está errado, não era esse. Quem tinha que julgar era um outro juiz. Esse não era. Caiu na vara diferente. Isso é um exemplo, tá? A grosso modo foi isso que ocorreu com ele. É uma falha do processo. O advogado, de forma legal, né? Ele fica buscando uma falha. Onde que houve uma falha no processo? Mas foi uma falha processual. Quanto o mérito, comprovado que o cara traficou, e o Estado não pune, e isso vai criando um monstro. O sujeito ganha força, se encoraja, e a partir daí ele passa a cometer crimes em série, vai cometendo um crime atrás do outro. Ou seja, é um sujeito que tem esse afeto dentro dele, o afeto racista, é racista, até porque comprova-se através de áudios, de vídeos, que é uma pessoa que tem esse afeto, esse sentimento. Isso vai ser mantido. Isso vai ser mantido dele. Mas teria como evitar se houvesse uma punição no passado, né? Só que não houve. Então, vai ter essa escalada no crime. Ele não é punido hoje, não é punido amanhã, ele só vai piorando cada vez mais. E eu vejo que o sujeito parece que ele aprimora a prática criminosa dele, vai ficando mais requintada, mais aprimorada. Ele passa a ser mais detalhista, mais apegado aos detalhes, né? Fica mais minucioso. E eu enxergo dessa forma. É lastimável uma pessoa ser assim e tudo isso ocorrer. Igor, ele continua na polícia, apesar de tudo isso daí? Continua assim, trabalhando dentro de uma delegacia. E essa é... Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. O cara racista comete crime racista contra você? Ele comete tráfico de drogas? É isso mesmo que você falou, Igor? Ele foi absolvido no Supremo por uma questão processual. Mas, por mérito, foi comprovado que ele cometeu o crime de tráfico. Processualmente, houve uma falha no processo, e aí transitou em julgado, ele sendo absolvido, transitou, mas por uma questão processual. E o que eu estou falando aí, o processo é de acesso público. Não tem, esse, no meu caso, ainda está em sigilo. Mas, em regra, qualquer outro processo, o sigilo dele, né, não tem sigilo, na verdade, o processo é público, exceto algumas raras exceções.
no caso que envolva crime sexual, envolva criança, crimes de racismo, né? Aí sim são processos sigilosos. Mas a regra o processo é público. Então, qualquer pessoa com o nome dele consegue acessar e confirmar que a informação que eu estou repassando é informação verdadeira. Condenado em primeiro grau, mantida a condenação pela Câmara, no Tribunal de Justiça do Paraná, comprovado a culpabilidade, mas foi absolvido por uma questão processual. Então, esse é o nosso país, né? Esse é o nosso país. E continua. Olha, Igor, ouvir isso. É triste, revoltante ouvir isso. Desculpa o que eu vou falar. Um criminoso dentro da polícia. Pois é. E a corregedoria não toma providências para tirá-lo do quadro. Não, na verdade, o Marcos falou, às vezes não é nem corregedoria. O que acontece? Às vezes, a corregedoria toma os procedimentos certos. Só que o sujeito tem advogado, daí tem certos ministros lá do Supremo, né? Tá muito parecido com o caso lá do Renato Freitas, lá, né? Mas é outra coisa, né? Que conseguem aí, através de brechas e aqueles puxadinhos, né? Se livrar dessa. Então, às vezes, a corregedoria, ela presta um bom serviço ali, sabe? Tentando ali colocar ordem na casa, né? Mas eu tenho uma outra questão aí, tá? De certa forma, um pouco de discordância, mas não aí com o policial Igor, sobre a instituição polícia estar manchada, né? As pessoas não terem tanta credibilidade na polícia, igual ele falou anteriormente. Pois olha, se fizer uma pesquisa nas redes sociais, se olhar os comentários aí de jornais policiais aí, né, do pessoal aí, vamos colocar os locais aqui do Paraná, o Tribuna da Massa, o Banda B, Balanço Geral, esses outros aí, o que vocês veem muito nos comentários em todas as redes sociais desses jornais policiais, é a maioria das pessoas elogiando, glorificando o trabalho de todas as polícias. Seja a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Então, o povo, né? A maioria, aquele povo de bem, aquele povo que tenta manter uma postura correta ali, tenta ali acatar as leis brasileiras, né? E principalmente respeito ao ser humano, essas pessoas elogiam nas redes sociais o tempo todo o trabalho da polícia e dos bons policiais, né? Lógico que tem aqueles lá que descem o cacete na instituição polícia, e aí quando você vai puxar lá a ficha corrida da pessoa, tem muita coisa podre ali por trás da ficha criminal dessa pessoa. Então, Igor, o que eu penso, né? Que hoje, a maioria da sociedade brasileira, né? Hoje nós temos um país de maioria de conservadores, né? Então, as pessoas elogiam o trabalho de vocês aí da polícia, tá? O que estraga ali, que o trabalho de vocês seja ali melhor divulgado ali, melhor expandido ali, já vamos bem dizer, é uma parte daquela imprensa podre que sobrevive às custas de verba publicitária que é marioneta, é capacha do governo, do atual governo. É isso que acontece. Tanto que se puxar aí, né, a maioria do pessoal aí desses meliantes de facções criminosas, né, a grande maioria é Israel, né, todo mundo sabe disso. Então, a minha consideração aí, o que o Igor falou anteriormente, né, a maioria das pessoas, sim, admiram o trabalho dos policiais, respeitam a instituição polícia, respeitam os policiais, mas, infelizmente, tem aquela minoria, aquela
aquela banda podre aí da sociedade aí, e de parte da imprensa, não é toda a imprensa, né, de parte da imprensa, que vê aí a polícia como vilão e, ai, a polícia é opressora, a polícia massacra as, abre aspas, vítimas da sociedade. Ah, não. Não dá. Isso me irrita, isso me estressa, isso me entristece. Vai lá, Igor, sobre isso. A Corregedoria da Polícia Civil em nada tem a ver com a justiça criminal, né? O judiciário são decisões a serem tomadas, uma pelo administrativo, que é tratado dentro do direito administrativo, que é um julgado da Corregedoria, e o outro é tratado pelo direito penal. Em nenhum momento se confunde. Em nenhum momento se confunde. O sujeito pode muito bem ser absolvido no criminal e condenado no administrativo, na Corregedoria. Ou o contrário também é verdadeiro. Nada impede de ser condenado no judiciário e absolvido na Corregedoria. Então, isso é um ponto. E eu vejo que os órgãos de controle estão mais presentes. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone celular. Então, qualquer cometimento de desvio, né, do policial, qualquer outra pessoa do povo, pode ser filmado e levado a cabo aquilo dali, levado à corregedoria, que seja. Então, eu vejo como um avanço, sim. E as polícias, como eu volto a falar, feitas de pessoas do povo, seres humanos. Então, aonde tem ser humano, vai sempre haver desvio, seja na polícia, seja no posto de combustível, no restaurante, numa obra e no hospital. Tem humano lá, vai ter algum problema, vai ter desvio de conduta, vai ter cometimento de algum ato ilícito, só que a grande questão é, a polícia está em visibilidade, a polícia está em destaque, está em evidência. Então, um erro cometido pelo um policial está ali, né, embaixo do holofote, vai ser visto. E a polícia, a sociedade requer muito mais dela. Há um anseio muito grande, uma expectativa muito grande pelo policial do que pelo professor. Entende? Então, quando um policial comete uma falha, comete um crime, há uma insegurança jurídica muito grande. A sociedade toda está insegura e fica com medo, porque quem tem que cuidar? Então, não que haja uma quantidade infinita de policiais, ou a maioria comete crime, não. Eu vejo, pelo contrário, de forma contrária. É uma quantidade muito pequena de policiais que debandam para isso, né? Só que a polícia, eu volto a falar, está em evidência e qualquer ato de desvio causa uma perplexidade maior. Um erro cometido por um juiz, uma falta cometida por um promotor de justiça, não é a mesma coisa de um secretário de cultura que dá um tapa num servidor. Não é a mesma coisa. Não é porque ali é um julgador que está fazendo um crime qualquer, um desvio qualquer, diferente do outro servidor público. Eu enxergo dessa forma. A polícia sempre está em destaque e vai ser uma instituição extremamente cobrada, né? É um braço do Estado, um braço forte. O Estado só funciona justamente por ter polícia, porque a ideia da criação de uma força policial de Maquiavel, né? Os principados ainda não se tinham a idade de Estado. A importância que se tem, só se tem um Estado forte, o Estado existe por ter polícia. Aí já está a importância da polícia, né? Então se cobra muito da polícia. Então nós, policiais, nós temos que dar o exemplo, né? E não não atender a expectativa da sociedade. Marcos Paulo, agradeço o convite, mas preciso encerrar. Foi muito boa a participação. Só tenho a agradecer. Espero qualquer dia ser convidado aí para a gente conversar mais. Tá bom? Gente. Ótimo. Rapidamente. Esse debate ele sempre se permanecerá, né? Eu queria aí
conversar sobre outras coisas aí, né? Mas Sim. A gente entende aí o seu tempo aí, né? Sim. O senhor tem outras coisas a fazer, tá? Mas assim, assim que surgir a oportunidade, nós iremos te chamar, sim, tá? Com certeza. Vamos aí acompanhar aí, o Marcos Paulo vai passar aí as coordenadas, né, do que aconteceu lá com o cidadão lá que lhe proferiu injúria racial, né? E eu e o Marcos Paulo estaremos aí atentos aí aos desdobramentos, né, do que o Marcos Paulo viu, e agradeço aí tanto a sua participação como dos seus amigos aí que entraram aqui, tá? Todos que deram apoio, tá? Dá para ver que o senhor tem pessoas muito queridas aí, pessoas aí que acreditam no seu trabalho, amigos. Agradeço a todos aí que entraram no chat, que comentaram e os que assistiram. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E aqui é um espaço aberto e democrático para diversos tipos de debate. Vai lá, Marcão. E aqui, nesta página, a polícia, seja civil, militar, federal, rodoviária, será sempre respeitada, tá? Aqui não vai ter vez para gente que critica a polícia, não, viu? Aqueles que odeiam a polícia, aqui, essa página, não vai ter... Que, aliás, policiais, colegas aí do Igor, vocês podem contar com esta página aqui, porque essa página aqui é de cidadãos de bens que querem uma sociedade mais justa. E aqui a polícia sempre terá vez. E perdoem a frase que eu vou dizer aqui. Bandido bom é bandido morto. E o senhor, Igor, pode divulgar aí a live aí para todos os seus amigos aí, o pessoal aí. Inclusive, quem assistir a live posteriormente aí, pode comentar à vontade aqui, podem comentar, tá? Nós aqui vamos aí ler os comentários, vamos aí reagir aos comentários e vamos responder aí aqueles comentários mais importantes. Vai lá aí. Era isso que eu tenho para falar. Gostei muito da participação. Opa! Eu vejo que como tem pessoas. Porque vocês deram a oportunidade de eu falar, porque nem todos os lugares as pessoas querem que eu fale, né? Então aqui foi um canal que foi aberto para que eu fale, possa levar o conhecimento, ter um debate, né? E eu vejo que mudanças são feitas não só com punição, mas também com esclarecimento, um verbo, né? Com conversar. E esse é o caminho, educar e punir. Exatamente, e aqui nós não te interrompemos, deixamos o senhor falar à vontade, e assim sempre será, né? Aqui não tem aquela história de edição, se o assunto não interessa, a gente interrompe, a gente atropela, corta, não. Aqui nós damos espaço para a pessoa falar à vontade o que pensa, em tudo, em matéria de sociedade, e no teu caso aí, né, sobre a injusta agressão aí por crime de injúria racial. E perdoe, amigo, se eu falei essa última frase aí de bandido bom, bandido morto, porque, amigo, eu já tô cansado de ver policial ser achincalhado. Policial dá a vida, não se sabe se amanhã vai poder ver seus filhos, sua esposa, porque tá combatendo o crime. Tá dando a sangue e a alma para manter uma sociedade mais justa e igualitária. Então, aqui, este canal, a polícia sempre terá vez. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Eu tenho um compromisso. Senão, eu continuaria, tá bom? Não, beleza. Assim que puder, eu vou querer participar assim, de uma próxima live de vocês. Tá? Sim. Beleza. Vamos abrir uma próxima oportunidade, sim. Com certeza. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, senhor. E até a próxima aí, tá? Conta conosco. Obrigado. Aí para o apoio ao seu trabalho e ao trabalho dos policiais e da instituição polícia. Com certeza. Um abraço, até. Tchau. Abração aí, meu querido.